sequência de maio no plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todas e todas. Seguindo o protocolo do Foco na CNJ, parte central da mesa. meu nome é Carmo Antônio de Souza, eu estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Tenho 1,70 m, cabelos grisalhos, rosto ovalado e não uso barba, estou com uma camisa branca e uma gravata azul. E aqui à minha esquerda está a representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Na sequência, há uma bancada à minha direita e os meus colegas, desembargador Agostinho Silvério está de forma virtual e a juíza Paola Santos também de forma virtual. À minha esquerda, a secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral e, na sequência, outra bancada com os juízes Anselmo Gonçalves e Galiano Sei. E nós estamos aqui no plenário do tribunal e com diversas poltronas na minha frente, de cor preta, onde o público se faz presente. Havendo quórum, Foco eu no declaro desembargador aberta a Carmo Antônio, 55ª presidente do sessão Tribunal judiciária Regional Eleitoral ordinária do do Amapá. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na Na modalidade tela, cantilha híbrida. superior, o logo do E TRP, submeto a direita inferior, apreciação a ata janela da de sessão Libras com anterior, intérprete. perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está Na barra aprovada a inferior, 16 e unanimidade. 30 de 6 de 2005. O primeiro da pauta, como é 55ª sessão segredo de judiciária justiça, nós ordinária estamos do TRP. invertendo. Ela fica em último lugar, mesmo porque não tem sustentação oral. O número 2 da pauta são embargos de declaração. Serão relatados pelo juiz Galiano Sei, embargando a Janaína Gomes da Silva Ramos, e o número dele é embargo de declaração no recurso eleitoral na prestação de contas número 0600-752-2024. O relator está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes pares. Foco no O juiz presente feito trata Galiano de embargo Sei. de Ele é declaração branco, de oposto por cabelos Janaína castanhos Gomes da Silva escuros, Ramos, curtos, cochichos candidata ao laterais, cargo de os óculos vereadora de das armação eleições de escura, olhos 2024, amendoados, após o castanho acórdão escuro, sobrancelha bem número desenhado, nariz 8633/2025 afilado, do barba Tribunal Regional descanoada Eleitoral do curta, Amapá, castanho deu escuro, parcial traje provimento ao toga preta. recurso eleitoral interposto pela embargante, mantendo, contudo, a desaprovação das contas de campanha quanto às despesas com serviços contábeis no valor de R$15 mil. A decisão embargada entendeu que tal despesa, embora formalmente comprovada, seria desproporcional e irrazoável por representar 75% do total de recursos arrecadados, R$20 mil, comprometendo os princípios de economicidade, razoabilidade e moralidade administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, que devem ser sanados para fins de pré-questionamento, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Alegou que o acórdão deixou de enfrentar expressamente os dispositivos que afastam a limitação legal aos gastos com serviços contábeis, e, segundo ela, tornaria inadequada a análise da razoabilidade baseada em percentuais subjetivos e que o juízo de desproporcionalidade foi feito sem base em critérios técnicos e parâmetros objetivos, como cotações de mercado, média regional ou grau de complexidade da campanha, que comprometeria a segurança jurídica da decisão. Também sustentou que apresentou nota fiscal Na barra e de análise contrato inferior, 2. detalhado, Embargo de declaração documentos no que, recurso segundo a norma eleitoral na eleitoral, são prestação de suficientes para conta. Número do comprovar a processo irregularidade da despesa, salvo prova em contrário, o que não teria ocorrido, que o 00672-60.2024. acórdão Origem ignorou o Macapá, Barra precedente P. do Relator, TSE, juiz que Galiano Sei. reconhece a suficiência probatória da nota fiscal, na ausência de indício de fraude ou idoneidade. Por fim, sustentou que a decisão embargada aplicou analogicamente o artigo 85, parágrafo 2º do CPC, para limitar os honorários contábeis, em previsão legal específica no direito eleitoral, o que violaria o princípio da legalidade estrita. O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação,
afirmou que o acórdão já enfrentou fundamentos jurídicos essenciais, inclusive reconhecendo que, embora a resolução do TSE número 23.607 de 2019 afaste o limite de gasto com serviços contábeis, isso não exime a despesa do controle de razoabilidade e moralidade. O órgão ministerial destacou ainda que a campanha da embargante foi extremamente simples, com apenas 2 despesas registradas, e que não foram apresentados elementos que justificassem a complexidade ou o valor elevado do serviço contábil. Diz que a jurisprudência do TSE exige rigor na aplicação dos recursos públicos, especialmente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a ausência da justificativa plausível compromete a regularidade da despesa. Alegou ainda que a nota fiscal, embora formalmente válida, não afaste a necessidade da análise substancial das despesas, sobretudo quando há indício de desproporcionalidade, e por esses motivos os embargos devem ser rejeitados, e pediu a rejeição dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Imagem ampla do Obrigada, senhor plenário. presidente, senhores magistrados. Foco na Procuradora Regional caros Eleitoral, doutora senhores Sara advogados aqui Cavalcante. Ela é presentes, branca, de Ministério cabelos Público, castanhos reitero escuros, parecer. curtos, perdão, Pode lisos, prosseguir, longos, excelência. usa maquiagem, sobrancelha Supostos brilhada, lisamente recursais escuro e nariz objetivos e afilado. subjetivos foram Traz HP, devidamente imagem ampla do preenchidos, plenário. Agora mostrando-se foco no juiz tempestivo e Galeno adequado. C. Conheço dos embargos, senhor presidente. Alguma objeção quanto ao conhecimento? Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir, porque está conhecida a unanimidade. A embargante alegou que o acórdão teria deixado de enfrentar expressamente o conteúdo do artigo 35, parágrafo 12º da resolução do TSE número 23.607 de 2019. Ele dispõe que os gastos com serviços contábeis e advocatícios não estão sujeitos ao limite de gastos da campanha. A partir disso, sustenta que a análise de razoabilidade da despesa, com base em percentuais subjetivos, seria indevida. Contudo, tal alegação não procede. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou diretamente essa questão ao afirmar que, abro aspas, não há como justificar a despesa tão somente no fato da resolução do TSE, 23.607, no caso de gastos de serviços jurídicos e contábeis, impor a sua não contabilização para fins de teto de gastos, porquanto, ainda que tais despesas não estejam sujeitas ao limite de gastos, não estão eximidas de se coadunarem com o princípio da administração pública. Fecho aspas. Portanto, o acordo não ignorou o dispositivo invocado, mas apenas não acolheu a interpretação conferida pela embargante, que não configura omissão, mas mera divergência interpretativa. Também sustentou que o juízo de desproporcionalidade foi realizado sem base em critérios técnicos ou parâmetros objetivos, como cotação de mercado, média regional ou grau de complexidade da campanha, que comprometeria a segurança jurídica da decisão. Todavia, o voto foi claro ao fundamentar a desproporcionalidade da despesa, com base em elementos objetivos extraídos dos próprios autos, destacando que, abro aspas, a despesa com a contratação de serviços contábeis representou 75% do total financeiro arrecadado na campanha eleitoral. A ausência de elementos que demonstram a complexidade dos serviços prestados revela a inverossimilhança da contratação dos moldes apresentados. Fecha aspas. A análise, portanto, não foi arbitrária, mas sim baseada na relação entre o valor da despesa e o contexto da campanha, que se revelou extremamente simples, com apenas 2 despesas registradas. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, mesmo diante de documentos formais, a análise da razoabilidade e da economicidade é legítima e necessária, sobretudo quando se trata de recursos. Outro ponto questionado pelo embargante é que apresentou nota fiscal e contrato detalhado, os quais, segundo a norma eleitoral, seriam suficientes para comprovar a regularidade da despesa, salvo prova em contrário, que não teria ocorrido. Entretanto, como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, a formalidade documental não afasta a necessidade da análise substancial da despesa, especialmente quando há indício de desproporcionalidade. A jurisprudência do TSE, inclusive, nos precedentes citados pelo embargante, reconhece a suficiência da nota fiscal na ausência de indício de irregularidade, o que não é o caso nos autos, em que a desproporcionalidade é evidente. Por fim, a embargante afirma que o acordo teria aplicado, analogicamente, o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, para limitar os honorários contábeis, o que violaria o princípio da legalidade estrita. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no voto condutor. Em nenhum momento fez referência ao dispositivo mencionado, tampouco utiliza o parâmetro do CPC para fundamentar a irregularidade da despesa. A conclusão pela desproporcionalidade decorreu da análise do contexto fático e da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública, especialmente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Diante do exposto, constata-se que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acordo embargado.
Todos os pontos citados foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. O embargo de declaração, como se sabe, não se presta para rediscussão de mérito, tampouco revaloração da prova ou a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Assim, voto pela rejeição dos embargos de declaração postos por Janaína Gomes da Silva Ramos, mantendo-se integralmente os termos do acordo número 8.605 de 2025. É o voto, senhor presidente. Como vota o Imagem juiz ampla do Agostinho plenário. Silvério? Eu acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Luiz Anselmo Gonçalves? Com o relator. Luiz Normand de Souza? Senhor presidente, eu estava acompanhando aqui, embora tenha tido um problema aí no início da conexão, o voto estava disponibilizado a mim, eu estou acompanhando o relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, Silêncio. Luísa Paula Santos? Com o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração e, no mérito, rejeitou nos termos do voto do juiz relator. Nós já estamos com o quórum. O número 3 da pauta, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, recurso eleitoral na ação de tem cabelos investigação parcialmente policial grisalhos, curto, olhos anamedados, castanho de cor pequeno, nariz afilado e traz taga preta. Recorrente a Bacélia Narciso Forte, Diana Pinheiro dos Anjos, Luiz Fernando Anica dos Santos, Flávio Alves de Carvalho, Ramos dos Santos, Wesley Ney da Silveira Teles, Jesse da Costa Santos, Wellington Glauber Monteiro Ferreira, Silvia Sueli Dantas da Silva e recorrido União Brasil. O relator está com a palavra. Obrigado. Trata-se de dois recursos Foco eleitorais no juiz interpostos Anselmo no Gonçalves, âmbito ele é de branco, ação de careca, usa investigação óculos de relação judicial escuro, olhos eleitoral anamedados, castanho de ajuizada couro, sobrancelha pelo bem Partido desenhada, União Brasil arqueada, contra os nariz atuais afilado e recorrentes traz taga na preta. circunscrição de Oiapoque. A ação visa apurar possível fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, com base na legislação eleitoral vigente. Na petição inicial da AIS, o partido União Brasil alegou que a candidatura de Diana Pinheiro dos Anjos foi fictícia e teve como único propósito atender formalmente ao percentual mínimo de 30% Na barra de rolagem de inferior, candidaturas 3, recurso femininas, eleitoral na ação de previsto no artigo investigação 10, judicial, parágrafo número do 3º processo da Lei número 0600-382-02.2024, o juízo da 4ª Zona Eleitoral origem, julgou procedente o pedido, Oiapoque, barra P, passando o relator, juiz demonstrativo Anselmo de Gonçalves. irregularidade de atos partidários do Partido Liberal e os diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de sua participação ou ciência. Declarou ainda a inelegibilidade de Diana Pinheiro dos Anjos, pelo prazo de 8 anos, a contar das eleições de 2024, e determinou a anulação dos votos atribuídos ao partido, com a consequente recontagem dos quocientes eleitorais e partidários. No primeiro recurso, Wesley Ney da Silveira Teles, candidato pelo PL, requer a reforma da sentença, alegando ausência de prova de sua participação ou ciência da fraude, desconsideração de provas médicas sem perícia técnica, violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e impossibilidade de campanha da candidata Diana por anemia falciforme e infecção por Covid-19, conforme laudos médicos nos autos. Requer, assim, a exclusão das sanções que lhe foram impostas. Subsidiariamente, a realização de perícia médica nos documentos apresentados e a aplicação do princípio indúbio pro sufrágio, diante de eventual dúvida sobre a fraude. O segundo recurso foi interposto pelos demais investigados que concorreram pelo PL. Alba Célia, Narciso Forte, Diana Pinheiro dos Anjos, Flávio Alves de Carvalho, Eliton Glauber Monteiro Ferreira, Jessé da Costa Santos, Luiz Fernando Anica dos Santos, Ramos dos Santos e Silvia Sueli Dantas da Silva, sustentam ausência de prova individualizada do dolo da candidata, existência de justa causa para ausência de campanha, em razão de doença grave e infecciosa por Covid-19, ainda que parcialmente comprovadas.
desconsideração de documentação complementar apresentada em embargos, desqualificação infundada dos testemunhos compromissados e precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, citados na sentença, que indicam que elementos isolados não caracterizam fraude, requerem o provimento do recurso, exclusão da inelegibilidade de Diana Pinheiro dos Anjos e restabelecimento do DRAP do PL em Oiapoque. União Brasil, em contrarrazões, sustenta configuração da fraude à cota de gênero pela candidata investigada, responsabilidade objetiva do partido quanto ao DRAP, inexistência de nulidade por falta de motivação ou cerceamento de defesa e suficiência das provas para manter a sentença de primeiro grau. Requer a manutenção da decisão. Os recorrentes apresentaram petições requerendo a suspensão do julgamento enquanto perdurar a vacância de magistrados oriundos da classe dos juristas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos recursos, destacando ausência de declaração de inelegibilidade em relação a Wesley Ney da Silveira Teles, cuja cassação decorre automaticamente da anulação do DRAP, independentemente de culpa. Rejeição da alegação de doença por inconsistência documental e preclusão do pedido de perícia. Caracterização de candidatura fictícia diante da ausência total de campanha, votos e prestação de contas. E, por fim, constatação de fraude à cota de gênero, com as consequências legais, incluindo cassação do DRAP e inelegibilidade da candidata. É o relatório. Nós temos 2 Foco no pedidos de desembargador Carmo Antônio. ação oral. 3, né? E aí os advogados fiquem à vontade. É o doutor Franco William Silva da Costa, doutor Paulo Roberto da Gama Jorge Melém e o doutor Fábio Lobato Garcia. Pela ordem está aqui, seria o doutor Fábio, depois o doutor Paulo Roberto da Gama Jorge Melém e, finalmente, o doutor Franco William Silva Costa. Querem manter essa ordem? Como? Ok. Então, está com a palavra o doutor Paulo Roberto da Gama Jorge Melém. O senhor está representando Jéssica Souza dos Reis, doutor? Isto. Wesley da Silveira Teles, é isso? Pois não. O senhor está com a palavra. Agora. Obrigado, Excelência. Foco no advogado Paulo Melém. Ele é branco, de cabelos grisalhos curtíssimos, olhos emendados castanho escuro, os óculos de armação de couro, nariz afilado, barba de canoada, curta, grisalha, atrás de toga preta. Do Ministério Público Federal. Excelências, venho a esta tribuna respeitosamente para sustentar oralmente as razões do recurso interposto por Wesley Ney da Silveira Teles, em face da respeitável sentença que, sob a alegação de fraude à cota de gênero, determinou a cassação da candidatura do recorrente e de toda a nominata do Partido Liberal do município de Oiapoque, estendendo-se, inclusive, a sanção de inelegibilidade. Entretanto, esta decisão impõe sanção sem prova, penaliza sem dolo, mais grave, ignora circunstâncias humanas e constitucionais de altíssima relevância. A base da condenação foi a alegação de que a candidata Diana Pinheiro dos Anjos não realizou atos de campanha e obteve votação inexpressiva, deduzindo-se daí que teria sido candidatura fictícia. Mas a verdade dos autos é outra, Excelências.
a candidata Diana substituiu outra postulante com registro indeferido, faltando 14 dias para o pleito. Tudo dentro da legalidade. Sendo militante tradicional do Partido Liberal no município de Oiapoque, com histórico de engajamento político. Poucos dias após o deferimento do registro de sua candidatura, a senhora Diana foi acometida por crise de anemia falciforme, doença autoimune grave, que é ativada pela baixa de imunidade. Doenças autoimunes, excelências, elas se manifestam, elas são ativas e remissivas. Eu sou portador de doença autoimune. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou no hospital. Tá? Hoje ela detecta no exame, amanhã ela não detecta. Tá? Assim é a vida dos portadores de doença autoimune. E na sequência, foi infectada pelo vírus da Covid, tudo devidamente comprovado nos autos. Estamos falando de uma mulher preta, mãe solo de 2 crianças menores de 5 anos, pequena empreendedora num boxe mercantil, tá? Isso localizado no mercado municipal do Oiapoque, e que não teve condições físicas, sociais, nem médicas de sair às ruas para fazer campanha e ainda preservar sua vida e colocar em risco a de seus filhos e da própria população. E aqui se impõe a reflexão. O que se esperava dessa candidata? Ignorasse seu estado de saúde? Violasse o isolamento sanitário? E colocasse em risco sua vida, de suas filhas e da comunidade apenas para cumprir uma formalidade eleitoral? Isso não é razoável, excelências. Isso não é justo. A decisão recorrida não realizou perícia médica nem na dona Diana, nem nos documentos apresentados. Desconsiderou atestados e prontuários oficiais que atestavam o estado de saúde da candidata. Ignorou o depoimento coerente das testemunhas que comprovaram a doença da recorrente. Pior, a mesma imputou ao recorrente Wesley a sanção de cassação e inelegibilidade, mesmo sem qualquer prova de sua participação. Participação, ciência ou dolo, ao vereador mais votado do município de Oiapoque por 2 eleições consecutivas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica. Diz, em recurso especial 641.336, ministro Raul Araújo. A inelegibilidade é sanção de natureza personalíssima. Não se presume, exige-se prova robusta e individualizada. Aqui não há qualquer indício de que o recorrente tenha atuado com má fé. A única culpa foi constar na nominata partidária. É por isso que, com devida vênia, invocamos também o princípio constitucional da presunção de inocência e, no campo eleitoral, indúbio pro sufrágio, que orienta que dúvidas razoáveis devem ser resolvidas em favor da soberania popular e da liberdade do voto. Aliás, o próprio TSE já reconheceu que candidata que, por motivos graves de saúde, não realizou campanha, não pode ser considerada fictícia se não houver prova do conluio ou da fraude. É o caso. Voto do ministro Mauro Campbell, em sede de recurso especial. Portanto, excelências, não se trata de um caso comum. Trata-se de um caso excepcional, e a garantia dos princípios constitucionais em que a proteção à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer sob presunções infundadas e punições coletivas desproporcionais. O que está em jogo aqui não é apenas uma candidatura, mas a própria integridade do processo democrático, que não pode punir sem culpa, nem ignorar direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição. Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral, sobre a relatoria do nobilíssimo desembargador eleitoral, doutor Anselmo Gonçalves da Silva,
que, em sede de ação de possível fraude por cota de gênero que atingiria o mandato de alguns deputados estaduais, posso citar aqui o deputado Jaime Pérez Jesus Pontes, acatou o princípio da excepcionalidade quando uma das candidatas teve problemas sérios com seu filho no município de Oiapoque e outra candidata por ter sua irmã com problemas sérios de saúde. Processo 060.007/47/2023. E foi destacado um acórdão do ministro Jorge Mussi, em sede de agravo de recurso especial, que diz o seguinte: nesse sentido, destaco mais uma vez que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que afirma que, abre aspas, apenas a falta de votos ou de atos significativos de campanha não é suficiente à caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário. Excelências, a excepcionalidade aqui demonstrada tem garantia constitucional, sendo consagrado o direito à vida, fato de total relevância no caso concreto, e que o juiz Acol não tomou conhecimento sobre as provas ou testemunhas, mas os excelentíssimos membros dessa Corte Eleitoral necessitam analisar com riqueza de detalhes os reais fatos concretos expostos nos autos. A flexibilidade das normas também são garantias de justiça, principalmente quando falamos da Amazônia, com população sem saúde, educação, saneamento básico, alto índice de desemprego e ausência quase total de mulheres concorrendo no processo eleitoral. Esses são os casos registrados nos municípios do Amapá. Nós vivemos em situação de excepcionalidade. Por fim, Excelência, a senhora Diana ainda foi severamente criticada nos autos, pois no dia da eleição conseguiu votar com a ajuda de amigos. Ela ainda conseguiu, pelo menos, exercer o direito ao voto. Infelizmente, suas comorbidades a impediram excepcionalmente o exercício de ser votada. E as provas? As provas, elas foram determinadas pelo juízo para serem investigadas. E não constam nos autos a investigação. Não constam nos autos qualquer inquérito, qualquer levantamento. Se não constam e apenas foram levantadas, o princípio da veracidade está consumado. Estão lá as provas, todas elas juntadas, as testemunhas, todas ouvidas, confirmaram as alegações de que a dona Diana não participou de qualquer conluio para fraude e realmente estava doente e portadora de anemia falciforme, doente por infecção de Covid-19, durante esses 14 dias antes da eleição. Inclusive, a senhora, quero destacar, por fim, que a senhora ela teve que contratar uma ajudante para tomar conta do seu boxe, para poder sustentar as duas filhas. Ela foi ser testemunha e ela comprovou que a dona Diana estava sob Covid-19, estava cometida. Por todo exposto, Excelências, requeremos respeitosamente o provimento integral do recurso para afastar a cassação e inelegibilidade do recorrente. Caso não seja esse o entendimento que determine a realização de perícias médicas e documentais nas provas apresentadas. E se ainda subsistir dúvida, que se aplique o princípio indúbio pro sufrágio, preservando a legalidade, a justiça e a vontade popular. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a Imagem palavra o ampla do doutor plenário. Fábio Lobato Garcia, pelo prazo regimental.
tarde, excelências. A fala brilhante do doutor Permanece a imagem Cláudio ampla do Melém, eu plenário. fico até tímido. Falou, não só falou bonito, como falou tecnicamente, um pouco mais resumidamente, tudo o que eu queria falar, mas eu preciso, em nome da representatividade dos meus clientes, aqui eu estou Foco no representando advogado Fábio todos os Garcia. demais Ele é candidatos. branco, de cabelos castanhos escuros, Preciso destacar curtos, alguns pontos que também penteados são para o lado interessantes. direito, usa óculos de armação escuro, olhos iluminados Dito, castanho senhor escuro, nariz presidente, afilado e traz toga preta. vereador Carmo Antônio, excelentíssimo corregedor, pagador Agostinho Silvério, eminentes julgadores, aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas à doutora Keila Banha, demais membros desta corte, doutora procuradora eleitoral, doutora Sara, ilustres colegas, advogados, serventuários da justiça especializada. Missão, quando se trata de fraude de gênero, nunca é fácil. Pouca gente sabe, mas eu participei do primeiro julgamento. Essa matéria nós estudávamos dentro da Bradep, um grupo de trabalho, onde a tese da doutora Georgia Nunes, querida, e surgiu de um grupo acadêmico para uma tese judicial que hoje tem trazido toda essa repercussão. Mas diferente de todos os outros julgamentos que nós tivemos aqui, essa ação em particular, eu não vou defender apenas um grupo de candidatos, mas a própria essência do voto popular e a representatividade mais autêntica que o Iapoque já conheceu. A voz dos povos indígenas Caripuna. Eu sei, doutora Sara, a atenção especial que vocês têm em proteção aos povos originários, principalmente aos povos que vão sofrer diretamente o abalo de eventual exploração de petróleo. E esse momento ele é peculiar por isso. A estação rotulada como AIJA, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela tem como base a suposta fraude de gênero e trouxe como consequência a cassação do DRAP e do PL, e com ele os mandatos de 3 vereadores. Mais do que nunca, repito, são fundamentais para a representatividade indígena no parlamento municipal. A cassação destes vereadores é uma decisão que ultrapassa o campo jurídico e atinge o coração da democracia representativa. É de conhecimento de todos que a AIJE é o instrumento mais gravoso, mais severo do sistema jurídico eleitoral. Por essa razão, se exige para cassar o diploma e decretar a inelegibilidade por 8 anos, em detrimento da vontade popular, provas robustas, individualizadas e inequívocas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em que pese ela ser anterior à súmula 73, ela permanece em alguns aspectos. E aqui eu destaco o brilhantismo do voto do Og Fernandes, ministro Og Fernandes, no recurso eleitoral 24.342. Seguinte trecho. A fraude à cota de gênero exige demonstração clara de dolo, indícios genéricos, sem provas robustas, como ausência de votos ou de atos de campanha, não bastam para configurar a irregularidade. No presente caso, excelências, a decisão do primeiro grau, ela desconsiderou essas balizas. Construiu-se uma condenação a partir de mera suspeita, de conclusões muito pessoais do julgador, com a máxima vênia ao Dr. Zeber, tenho o maior respeito, mas sem que apontasse na sentença a existência de dolo, conluio ou benefício concreto. Ao contrário,
a sentença ela é textual a declarar o seguinte trecho. E aí eu leio aqui um pequeno trecho da sentença. De início, antecipo que não restou comprovada qualquer participação e ou benefício dos investigados. Albacélia. Eu vou falar só o primeiro nome para não ter que ser prolixo. Luiz Fernando, Flávio, Ramos dos Santos, Wesley Teles, Gessé da Costa, Eliton Glauber, Silvia Sueli. Esses foram os demais candidatos, isso excluiu apenas daqui a Diana. A acusação ela repousa sobre 3 pontos: votação zerada, ausência de atos de campanha e prestação de contas sem movimentação financeira. São elementos que isoladamente podem indicar, inclusive, situações concretas lícitas. A desistência, por exemplo, por motivo de saúde, falta de recursos ou de circunstâncias pessoais imprevisíveis. Transformá-los em presunção de fraude seria, no mínimo, perigoso. Criar-se-ia um estigma de que toda candidata com desempenho baixo, sem nenhuma possibilidade justificativa, seria taxada de laranja. A justa causa, como bem disse aqui o doutor Paulo, já foi reconhecida nessa corte para a existência tácita. Essa lógica do devido processo legal ela não pode ser invertida. A possibilidade da justa causa para que determinados candidatos tenham desistido tacitamente da sua candidatura, ela é uma realidade. A parte adversa, fala o doutor Frank, logo depois de mim vai falar, eu já me antevenho, insistirá na ideia de que a fraude decorre do fato de que Diana Pinheiro não recebeu fundo e teve sua votação zerada. Mas ele omite, nas suas contrarrazões, o fato de que ela substituiu Maria das Neves, que já havia recebido o fundo eleitoral. No entanto, teve seu registro indeferido por não cumprir o prazo para domicílio eleitoral. Isso é um detalhe importante, doutor Paulo. Peço venha para complementar a sua fala. O indeferimento da Maria das Neves, infelizmente, não tinha, acho que não estava com o advogado habilitado ainda, é questionável também. Porque ela apresenta e diz lá na sentença do registro dela que a parte, nesta oportunidade, trecho da sentença do indeferimento da Maria das Neves. Nessa oportunidade, verifico que a candidata busca comprovar o seu domicílio eleitoral na circunscrição com a apresentação de cópia de certidão de filiação partidária, na qual consta a sua filiação do Partido Liberal, no IAPOC, desde 5/4 de 2024, ou seja, garantindo os 6 meses de filiação. E de cópia de comprovante de residência, conta de energia elétrica referente aos meses de abril de 2024. Ora, numa conta de energia, você tem o consumo de quando a quando. Teve embargos aqui para discutir isso. Poderia ser utilizada como prova, sim, de domicílio eleitoral. Mas, infelizmente, eu acho que a candidata estava sem advogado e não teve nenhum tipo de discussão e aceitaram o seu indeferimento com a consequente substituição, como você falou, doutor Paulo, há poucos dias antes do pleito. Cito isso para demonstrar que, para o partido político, a candidata preenchia todos os requisitos para candidatar-se ao ponto que chegou a receber o fundo eleitoral, planejado para aquela candidatura. Esse fato acabou inviabilizando o financiamento de campanha de Diana, embora o Diretório Municipal tenha tentado, não conseguiu destinar fundos para ela. Esse fato, por si só, excelências, pode se revelar como uma ausência de campanha deliberada. A substituição ela foi legítima,
é prevista na legislação eleitoral, artigo 13 da Lei 9.504, a Lei das Eleições, autoriza a substituição em casos de indeferimento, renúncia ou morte. E no caso concreto, foi devidamente homologado pela Justiça Eleitoral, procedimento regular, adotado em todas as eleições. Nem todos os candidatos recebem financiamento público. Será que toda candidata substituta que não conseguir receber fundo será presumidamente fraudulenta? Uma pergunta que tem que ser respondida, porque senão é importante que a Justiça Eleitoral coloque isso na próxima resolução. Isso seria um precedente perverso diante de um instrumento criado para garantir a representatividade de gênero. Transformaria a substituição, que é uma solução legítima para preservar o direito partidário, em prova automática de fraude. Nesse caso, a votação zerada de Diana não decorreu de qualquer má-fé ou manobra partidária. Foi consequência de evento imprevisível e incontrolável. Pois além dela ter saído atrás dos outros candidatos na corrida eleitoral como substituta, ela acabou por contrair Covid-19 e se agravou pela sua condição. Sua condição, a candidata Diana Pinheiro, ela possuía uma anemia falciforme. Foi diagnosticada com Covid-19 durante o período eleitoral. As duas enfermidades combinadas são absolutamente, muito bem explicado pelo Dr. Paulo, debilitantes e a impediram que ela realizasse qualquer ato de campanha. As pessoas perguntam assim, mas ela não votou nela. Sabia que ela não tinha feito campanha, ela sabia que ela não ia ser eleita. Para que ela ia jogar fora o voto dela? Só para poder dar uma justificativa para a Justiça Eleitoral, caso ela fosse chamada de laranja? Não tem como prever algo. Me lembro, Excelências, isso eu espero que não esteja violando aqui nenhum sigilo profissional, mas eu estive com a Diana. Eu esteve no meu escritório. E a maioria das pessoas sabem aqui que eu fui também acometido da Covid de uma forma mais grave. Eu acho que alguém é capaz de suportar e sobreviver. E eu tive curiosidade de perguntar para ela por que ela teve uma Covid tão grave. Eu não sabia da doença da anemia falciforme. Foi assim que nós descobrimos. Eu interrogando ela, eu conversando com ela. Eu perguntei para ela por que para ela foi tão grave. Se ela não tinha sido vacinada. Hoje em dia a gente sabe que tem muito maluco, desculpa, perdão a palavra, não se vacina. Eu sou prova viva de que a vacina funciona, porque eu já peguei Covid outras vezes e estou aqui. E eu perguntei para ela. Com muita vergonha. Doutor, o senhor tem 2 minutos para concluir. Excelência, perdão, eu represento vários candidatos, eu tenho pelo menos 10 minutos por cada. O regimento nos garante, é por isso que eu estou com essa tranquilidade. Mas eu juro que eu não demoro muito. Eu vou acelerar. Aí sim, perguntado para ela, ela me respondeu. Com muita vergonha e timidez. Ela tinha essa doença. É interessante que com sustentação oral, ela advogado falava como se Fábio essa Lobato doença Garcia. a depreciasse de alguma forma. Como se essa doença fosse contagiosa. Ela dizia para mim que ela tinha medo de confundirem com HIV. Porque até a enfermeira que fazia o tratamento dela, ela pagava para fazer a aplicação de Noripurum, inclusive eu junto fotos do passado. Ela levava para fazer a aplicação na casa dela. Perguntei para ela, ela disse, é para evitar falação, doutor. Eu tive um trabalho enorme para convencê-la de usar como argumento na sua defesa. Ela não queria que fosse exposto isso. É interessante como funciona a cabeça do... Né? Lamentavelmente, mesmo com todas as provas, diversas fotos, exames,
A doença de Diana caiu no descrédito do julgador e, desconfiado, solicitou da diretora do posto de saúde da Infraero, lá do EAPOC, as seguintes questões. Primeiro, se havia médico trabalhando ou de plantão no dia 27/9 de 2024, no posto. Folha de ponto do mês de setembro de 2024 do referido médico. Prontuário de atendimento, bem como do livro de atendimento no dia 26 à tarde, 27 pela manhã, da senhora Diana Pinheiro dos Anjos. Em resposta, a diretora do posto de saúde confirmou o atendimento, declarou o nome da enfermeira que a atendeu e informou que ela chegou com febre de 38 graus. Por essa razão, fizeram o teste de Covid, que deu O positivo. advogado faz leitura Tudo registrado. no papel. Ora, se há dúvida, por que não convocou a diretora e a enfermeira que foi declarado no ofício para depor? Mas não. Desconsiderou toda a prova por divergência do horário na declaração. Porque na declaração ela dizia que ela teria sido atendida pela manhã e Diana afirmava que tinha sido atendida à tarde. Doutor, o senhor vai fazer o seguinte, no nosso Imagem ampla do regimento eu plenário. não vi o que o senhor está dizendo. Consta que o senhor tem 10 minutos. Me apresente, por favor, o artigo do regimento em que o senhor diz que o senhor tem mais do que os 10 minutos. Doutor, Para o senhor continuar o falando. tempo que eu vou perder pesquisando o regimento aqui, eu já adianto bastante a minha sustentação. Me dê mais 10 minutos, eu estou falando por pelo menos 7 pessoas aí. Não, está concluído, e aí o senhor, localizando isso, eu vou dar a oportunidade para o senhor, porque o nosso regimento estabelece o prazo de 10 minutos, independentemente da quantidade de pessoas. Esse é um prejuízo terrível. O senhor pode ouvir a corte? Eu lhe peço, por favor. Ouvir a corte. Já teve vários julgamentos. Juiz aqui, Anselmo Gonçalves, eu vou começar pelo nosso corregedor. Juiz Agostinho Silvério. Leia o artigo, o artigo e o parágrafo para o desembargador Agostinho Silvério. Artigo 54 do Regimento Interno. Permanece imagem ampla Feito do o plenário. pregão e concluído o relatório, as partes poderão produzir sustentação oral por 10 minutos. Juiz Agostinho Silvério. Senhor presidente, poderia facultar mais 3 ou 4 minutos para as conclusões dele? Ok. Juiz Anselmo Gonçalves. Vou concordar que está com o corregedor. Juiz Galiano Sei. Tendo que, conforme o corregedor apresentou. Juíza Paola Santos. Tudo bem, presidente, eu acho razoável diante da situação posta. Juíza Keila Utzig. Desembargador, é a primeira vez que eu estou participando com sustentação oral. Quando dizem as partes, qual é o entendimento do TRS? Só para me tirar uma dúvida. Como ele Na está tela em ambiente virtual, representando a várias juíza partes, Keila Utzig. seria por parte? Diversas. Não, é a sustentação oral, independentemente de qualquer candidato Imagem de ampla do partes. plenário. No próximo regimento, eu creio que o doutor Anselmo, que está na presidência, vai estabelecer de forma bem clara, mas aqui só há essa possibilidade, são 10 minutos. Certo? Então, em homenagem à maioria, doutora Keila, eu vou dar mais 4 minutos ao doutor Fábio para ele concluir. Vou concluir, serei breve. Eu só estava perguntando para ter uma ideia de como era que o entendimento do tribunal. Ele estabelece 10 minutos. 10. Então, eu acompanho o entendimento Ok. da maioria. Pode prosseguir. Desculpa, corte, eu realmente já tinha utilizado de outro expediente, mas eu não deveria ter consultado. Foco no advogado Fábio Presidente. Lobato Garcia. Vou pular uma boa parte, mas eu vou tentar ser breve em relação a uma fundamentação que eu entendo que é muito importante no que se refere ao impacto social. O IAPOC é um município singular,
como todos sabemos, está no extremo do norte do Brasil, multinacional, multicultural, com presença marcante dos povos Garibi, Caripuna, Palicu. Vereadores atingidos pela decisão são lideranças caripunas, que carregam o parlamento para o parlamento municipal as demandas de suas aldeias. Neste momento, que antecede os estudos para a exploração do petróleo na margem equatorial, 2 destes vereadores seriam essenciais para defender os interesses de sua comunidade em audiências públicas no próprio parlamento. É importante esclarecer que a justificativa da presente ação é a representatividade de gênero. Porém, se essa cassação for mantida, nenhuma mulher assumirá. Portanto, não haverá ganho para a representatividade feminina. Ou seja, dos 3 vereadores cassados, teremos a substituição de outros 3 homens, bem menos votados, inclusive, pois os vereadores Fernando Anicá, representante dos jovens indígenas da etnia caripuna, obteve 418 votos. Ramon dos Santos obteve 520 votos. E o Wesley Teles, como o doutor Paulo falou, foi o mais votado na história do EPOC, com 622 votos. Assumiriam Marcelo Martins, 302 votos, Nautinho, com 292 e Pastor Davi, com 279. É uma contradição profunda. Uma ação criada para ampliar a diversidade de gênero resulta em suprimir a diversidade étnica, silenciando vozes que mais do que nunca precisam de espaço político. A Constituição, em seus artigos 231 e 232, assegura a proteção especial dos povos originários e o direito à representação política. Com a máxima vênia, a Justiça Eleitoral deve interpretar a cota de gênero à luz desses princípios inclusivos, corrigindo a desigualdade sem criar novas exclusões. Diante disso tudo, excelências, a reforma integral da sentença, afastando a imputação da fraude de cota de gênero e restabelecendo demonstrativo de regularidade de atos partidários e os mandatos cassados, é a medida que se impõe. Vou finalizar, dizer apenas que, se vocês observarem, o trecho da sentença que descartou toda a prova testemunhal, ele foi objeto de embargos, porque ele não cita as razões disso. Embargos, inclusive, com efeitos modificativos propostos no dia 13 de março. Dia 14, o julgador rejeitou os embargos opostos sem sequer encaminhar para o opositor. Por fim, manter a decisão de primeiro grau é punir sem prova, é calar vozes que a democracia finalmente fez ouvir, é criar um vácuo de representatividade indígena e comunitária em um município que precisa dessas lideranças com legitimidade para representá-los perante o poder público. A reversão dessa decisão é o que se espera de quem tem a missão de proteger a pluralidade, respeitar a vontade soberana do eleitor e honrar a Constituição que garante voz a todos, inclusive aos que mais precisam ser ouvidos. Muito obrigado. Desculpe novamente, excelência. Está com a palavra o doutor Frank William Silva. Imagem ampla do plenário. Boa tarde, senhor presidente. Saúdo. Boa tarde também ao corregedor, desembargador Agostinho Silvério. Saúdo também a doutora procuradora do Ministério Público, Sara. Saúdo aqui também Foco no advogado Frank William Silva Costa. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, cujos laterais, os óculos de maçã clara, olhos amendoados castanhos escuros, nariz afilado e traz toga preta. Servidores aqui presentes, colegas advogados e todos que nos assistem pela rede social. Excelência, trata-se do recurso eleitoral contra a sentença que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral e determinou a cassação dos registros de candidatura dos investigados, como também a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Liberal, a recontagem do coeficiente eleitoral e partidário, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral, além da inegibilidade da senhora Diana Pinheiro dos Anjos por 8 anos subsequente à eleição de 2024, sob a alegação da falta de cota de gênero, nos termos da súmula do TSE número 73. Segundo a exordial,
a candidata Diana Pinheiro dos Anjos teria sido lançada ficticiamente para preencher o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido pelo artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504. Vejam, excelências, que lá no início, o partido ele já não foi diligente na análise dos seus candidatos, né? E, por conta dessa análise mais apurada, o partido teve uma das suas candidatas, a senhora Maria das Neves Pinho Pereira, o seu registro indeferido. A partir daí, o PL, Partido Liberal, começou a uma procura incessante para tentar preencher e cumprir com a determinação prevista na legislação. E foi aí, então, que surgiu o nome da senhora Diana Pinheiro dos Anjos. Nesse exato ponto, excelência, a partir que a candidata foi levada a registro, junto ao PL, incidiram no primeiro ilícito com relação ao abuso de poder, né, que a gente traz aqui, porque ela emprestou seu nome a completar uma nominata exclusivamente com o intuito de tentar bular a norma para que os demais candidatos pudessem participar do pleito eleitoral de 2024. Os recorrentes também alegam a ausência da individualização das provas. A sentença guerreada pelos recorrentes se limitou em analisar a conduta da investigada Diana Pinheiro dos Anjos. Informado na sentença, é importante que se diga aqui que não restou realmente, como o caro colega falou ainda há pouco, comprovada a participação dos demais investigados. Só que, vejam só, logo, segundo o entendimento da súmula do TSE número 73, configurado a fraude à cota de gênero, o reconhecimento do ilícito acarretará a cassação do demonstrativo de irregularidade de atos partidários da legenda e dos diplomas dos candidatos a eles vinculados. Assim, as consequências da fraude à cota de gênero sendo aplicadas a todos os candidatos. Então, não teria por que ter ocorrido essa individualização dessas provas, haja vista que a única investigada por conta da fraude à cota de gênero foi a senhora Diana dos Anjos. Os recorrentes alegam também contradições e omissões na fundamentação da decisão. Ora, na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, as aludidas contradições e omissões foram todas refutadas pelo juiz de piso. Isso porque a decisão analisou todo o conjunto probatório junto aos autos à luz da legislação eleitoral e das peculiaridades do caso concreto, concluindo, a partir disso, a procedência da fraude à cota de gênero por parte da senhora Diana Pinheiro dos Santos nos termos da súmula 73. Eu não vou entrar aqui no mérito com relação a toda a documentação que foi colecionada nos autos, porque não há tempo para isso. Mas nos autos está tudo lá, explicado tudo direitinho, de uma forma bem diligente. E ainda alegam que a sentença violou também o princípio do indulto pro réu, quando ao juízo, a qual solicita oficiar a Polícia Federal para apurar possível fraude aos documentos apresentados pela defesa. Vejam-se que na sentença, em nenhum momento, o juízo de piso apresentou dúvida sobre as contradições trazidas tanto nas provas apresentadas, quanto nos testemunhos levados a juízo, onde de forma firme, consistente, clara e motivada formou seu entendimento, seu convencimento acerca da matéria a partir do cotejamento das provas apresentadas nos autos. Portanto, não há de se falar em contradições ou omissões na decisão proferida pelo magistrado Acó. Alegam também os recorrentes a inexistência da fraude à cota de gênero. Nas razões apresentadas, diz que a candidata Diana Pinheiro dos Anjos realmente pretendia concorrer, mas foi impossibilitada por força maior, e a candidata não praticou atos de campanha por razões médicas e que a defesa apresentou atestados médicos que comprovam que a candidata sofria de anemia falciforme. E aqui eu faço um parênteses, excelência. Em nenhum momento há nos autos qualquer coisa que comprove que a candidata Diana sofra dessa enfermidade. Pode até sofrer, mas não há. Não colecionaram.
e que também acerca da matéria, contraiu também nos últimos 10 dias da votação a Covid-19. Vejam, excelências, aqui é importante a gente fazer aqui uma pequena reflexão. A candidata, ela iniciou o seu pedido de registro no dia 4 de setembro, o mesmo sendo deferido no dia 16 de setembro. Ela procurou o posto de saúde e foi afastada para cumprir seu isolamento pela Covid-19 no dia 27 de setembro. Portanto, entre o seu pedido de registro até o seu afastamento, tem um lapso temporal aí de 23 dias. Não houve, nesse lapso temporal, nenhum registro de ato de campanha presencial, nem pelas redes sociais. Não existiu. Então, havia tempo hábil, haja vista que a campanha já estava a todo vapor, né? Então, não houve nenhum tipo de ato de campanha praticado pela candidata Diana dos Anjos. E nesse intervalo, dos 10 últimos dias, para que se antecedesse as eleições, né, ainda assim, sob isolamento, ela ainda foi até exercer seu direito de voto. E não teve nenhum voto, ou seja, ela não votou nem nela mesma, né? Então, por si só, esse único requisito já se enquadrava perfeitamente na resolução que traz a súmula número 73. Por fim, excelência, os recorrentes alegam que houve, por parte da candidata, uma desistência tácita. Novamente, tal alegação não se deve levar em consideração, pois como é uma candidata que desistiu tacitamente de uma campanha que nunca se iniciou, que nunca realmente existiu de fato. Repito aqui, a candidata, desde que levou seu nome a registro de candidatura, até o pleito eleitoral que ocorreu no dia 6 de outubro, ou até o seu afastamento, que ocorreu no dia 27 de setembro, doutor, não houve nenhum ato de campanha. Repito aqui, ela poderia ter feito atos de campanha até de forma virtual, usando as suas redes sociais, como foi bem usado por vários candidatos no período eleitoral. Logo, não há de falar em desistência, haja vista que todos os requisitos apresentados na exordial estão contidos na súmula do TSE número 73 e em outros precedentes referente à fraude à cota de gênero, né? O que leva à configuração da fraude, quais sejam votação zerada, prestação de conta zerada, ausência efetivos de campanha. E é importante dizer aqui também que estão contidos nos autos que quando a candidata Diana teve o seu registro de candidatura deferido, no dia 16, no dia 17 de setembro, a última candidata recebeu o seu recurso. Se eu não estou enganado, a candidata Silva, do seu partido. Então, haveria tempo, sim, hábil, dela ter recebido o recurso para poder também ter usado em prol da sua campanha. E não fez. O partido não fez. Assim, a resignação dos recorrentes não deve prosperar. Verifica-se, então, que a referida sentença do juízo de piso foi devidamente fundamentada, onde seguiu tanto a legislação eleitoral quanto a jurisprudência pátria sobre o tema. Portanto, excelências, e por todo o exposto, requer a vossas excelências que os recursos apresentados pelos recorrentes sejam totalmente improvidos, mantendo, na sua totalidade, a sentença aqui recorrida em todos os seus termos. Os termos, excelências. Obrigado. Ok, obrigado. Senhora Procuradora. Obrigada, senhor presidente. Imagem para o plenário. Excelência, certamente este não é o único e nem o caso mais preocupante Foco na Procuradora de Regional violação à cota de Eleitoral, gênero, doutora mas Sara talvez seja mais Cavalcante. Ela é didático, branca, de cabelos porque castanhos escuros, lisos, longos, os olhos obteve o maquiados, êxito sobrancelha de bem gabaritar desenhada, todos olhos os amendoados, pontos que a castanho súmula escuro, nariz 73 afilado, batom nosso período rosa eleitoral clarinho, trata a traje toga respeito da preta. caracterização da violação da cota de gênero, da fraude à cota de gênero. E faço ressalva aqui de que estes critérios não são cumulativos. Muitas vezes, um ou outro já basta, prestação zerada, ou então a votação zerada, mas aqui
todos os critérios trazidos pela jurisprudência consolidada do Tribunal Superior e pela jurisprudência que foi construída ao longo de mais de 10 anos de política afirmativa, estão presentes. Nós temos votação zerada, nós temos a única candidata do partido que não recebeu nenhum recurso, a única foi esta candidata, e nós temos a ausência mais absoluta de qualquer ato de campanha. E até quero registrar, inclusive, que a candidata teve disponibilidade de se dirigir fisicamente à sede de onde estava sendo realizada a votação para votar. Mas, em momento algum, durante todo o pleito eleitoral, efetivamente realizou um ato de campanha que poderia ser realizado, inclusive, por meio de rede social. Nenhum. E essa prova não precisa ser constituída pelo Ministério Público, porque essa prova é uma prova de fato negativo, é de um fato que não existe, ou seja, pelo direito processual civil, se trata de uma prova diabólica. Nós estamos aqui diante da mais completa ausência de atos de campanha, ausência de recursos recebidos ou recursos arrecadados pela via privada. Nós estamos, inclusive, diante da ausência de votação dela nela própria. Então, me parece que os elementos fáticos do caso estão suficientemente presentes para poder dizer que houve uma fraude à cota de gênero e não há necessidade nenhuma que se verifique qualquer conluio, porque a fraude ela é extraída do contexto fático que se dá e isso já está muito consolidado na jurisprudência. Mas eu gostaria de me dirigir às questões processuais do caso, que são muito pontuais. Em relação, inicialmente, à alegação dos recorrentes de que a prova testemunhal não foi acolhida, que foi meramente descartada, a prova testemunhal não foi meramente descartada. Foram ouvidas 3 pessoas, o juiz, na sentença, efetivamente analisou cada uma e disse o porquê que ele estava valorando da forma que valorou cada uma delas. Inclusive, excelências, o princípio da livre valoração da prova é o princípio que norteia o processo civil. E, segundo ele, a prova é valorada pelo magistrado a fim de que ele próprio diga se ela é pertinente ao seu convencimento. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque a prova pericial, que agora está sendo levantada aqui como uma questão que não foi produzida temporaneamente e que, portanto, precisa ser analisada por esta corte, ela não era pertinente para o convencimento do juiz. Muito pelo contrário. Ele mesmo certamente entendeu que se existia uma campanha, existia uma prova que talvez pudesse mostrar que aquela candidata estava doente num período determinado, essa prova não serviria para justificar a ausência dessa mesma candidata num período pretérito. Ela passou 23 dias sem praticar nenhum ato de campanha. E o laudo pericial não ia justificar isso. Então, esta é a aplicação do princípio do livre convencimento motivado aqui no caso dos autos. Não há nenhuma necessidade nesse caso. Há também uma correção a ser feita, excelências, porque quando se trata de ação cassatória, nós temos a aplicação das sanções segundo a participação de cada um. Então, nós tivemos a ineligibilidade aplicada apenas à senhora Diana. Ela não foi aplicada ao senhor Wesley, em momento nenhum. Na verdade, o que foi aplicado ao senhor Wesley foi uma consequência da desconstituição do DRAP. E é isso que se busca quando se verifica fraude à cota de gêneros, é identificar a fraude na constituição daquele demonstrativo de regularidade partidário e, a partir dessa fraude, desconstituir todos os atos subsequentes a ele ficam desconstituídos. Então, é apenas uma consequência da própria aplicação da lei. Não interessa quem é que foi atingido, inclusive não interessa se esta pessoa tem uma representatividade maior do que aquela que está pleiteando, que está, na verdade, que compôs o DRAP de forma fraudulenta. Isso não interessa. O que interessa é a aplicação da lei livre e firme. E em relação às questões, e aí finalizo minha fala apenas porque entendo que a questão das políticas e da cota de gênero, ela precisa ser, até infelizmente, continuamente defendida. Gostaria de registrar que a circunstância de se tratar de uma mulher negra, de uma mulher que enfrenta suas dificuldades e vulnerabilidades socioeconômicas, de uma mãe solteira, todas essas circunstâncias seriam muito importantes que os partidos tivessem em mente na hora de entender que esta mulher tem muito a contribuir no debate público, que ela tem cosmovisões que precisam ser internalizadas dentro do debate público, dentro do debate interno do partido, e não que se traga a esta corte estas circunstâncias apenas para dizer que ela precisava, por alguma circunstância dela, não participou ou desistiu tacitamente e que, portanto, há regularidade naquele demonstrativo partidário. Essa manifestação, excelências. Imagem ampla do plenário. O ilustre relator está com a palavra. Presidente, só para
prestar um esclarecimento. Como presidente da Comissão de Revisão do Regimento Interno, eu gostaria de trazer essa questão que foi Fala com o levantada juiz na Anselmo tribuna, do Gonçalves. prazo para os advogados fazerem sustentação oral no caso de litisconsórcio. A pluralidade de réus ou autores representados pelo mesmo advogado. Nós temos a previsão na proposta que eu estou apresentando, tá? No artigo 67, feito o pregão e concluído o relatório, os advogados ou advogadas das partes e o procurador regional eleitoral poderão produzir sustentação oral pelo prazo de 10 minutos nos recursos eleitorais. Isso está um prazo previsto no artigo 272 do Código Eleitoral. E há uma previsão no parágrafo 5º no seguinte sentido: havendo litisconsórcios ou assistência litisconsorcial representados por advogados e advogados diferentes, o tempo será contado em dobro e dividido igualmente entre estes. Não tem sentido, doutor, com todo respeito... O juiz Anselmo Gonçalves olha em direção aos advogados a proposta que que foi controlam o colocada lateral por Vossa Excelência, no esquerda do sentido plenário. de se multiplicar este prazo de 10 minutos pela quantidade de pessoas que Vossa Excelência representar. Imagina, se Vossa Excelência estiver representando 10 pessoas, 10 réus, nós multiplicaríamos esse prazo de 10 minutos por 10? Não tem o menor sentido. Então, a previsão neste caso, pelo regimento interno, é de que, havendo mais de um réu, em caso de litisconsórcio, o prazo vai ser contado em dobro e será dividido igualmente entre as partes, dos advogados, ok? Só para questão de esclarecimento, porque na qualidade de presidente da comissão, eu me sinto na obrigação de fazer esse esclarecimento que vai constar expressamente da proposta que eu encaminhei. E será votado amanhã. Mas, continuando em relação ao caso em julgamento, os recursos são adequados e tempestivos, e eu conheço deles. Eu pergunto se há voto contrário ao conhecimento. Imagem ampla do plenário. Não havendo conhecido a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Em relação ao mérito, inicialmente registro que os recorrentes apresentaram petições requerendo a suspensão do julgamento, Foco no sob o juiz Anselmo fundamento de Gonçalves da Barra de vacância Rolagem nos inferior, cargos 3. destinados Recurso a membros eleitoral na ação de oriundos da investigação classe dos judicial, número juristas. do processo No entanto, verifica-se que a atual composição deste tribunal encontra-se integralmente preenchida Origem Oiapoque, com Barra P, representantes de relator, todas as juiz classes Anselmo Gonçalves. previstas no texto constitucional. Diante disso, reputo prejudicado o pedido de suspensão e passo à análise do mérito recursal com as questões introdutórias. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença da 4ª Zona Eleitoral que julgou procedente pedido em AGE, reconhecendo fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 em Oiapoque. A cota de gênero no ordenamento eleitoral brasileiro foi introduzida pela Lei nº 9.100 de 95, que estabeleceu o percentual mínimo de candidaturas femininas nas eleições proporcionais. Posteriormente, a Lei nº 9.504, em seu artigo 10, parágrafo 3º, fixou o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo por partido ou coligação. Essa norma reflete compromisso internacional do Brasil, ratificado pelo Decreto nº 4.377 de 2002, que incorporou a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A Convenção impõe aos Estados a adoção de medidas para eliminar desigualdades de gênero, inclusive na representação política. Portanto, a cota de gênero é mecanismo infraconstitucional de ação afirmativa e obrigação internacional do Estado brasileiro, configurando imperativo jurídico para promover igualdade substancial e garantir pluralismo político e democracia representativa. Algumas agremiações passaram a burlar o percentual mínimo legal mediante o registro de candidaturas femininas fictícias, sem propósito real de disputa eleitoral. Tais práticas, sabidamente atentatórias ao ordenamento jurídico, foram enfrentadas pela jurisprudência eleitoral, que, com base em elementos objetivos, como votação nula ou insignificante, inatividade de campanha e ausência de movimentação financeira, passou a reconhecer a ocorrência de fraude à cota de gênero. A súmula número 73 do Tribunal Superior Eleitoral consolidou esse entendimento, permitindo que o julgador, diante do acervo fático probatório, identifique a bula mesmo na ausência de confissão ou prova direta do ardil.
o reconhecimento do ilícito enseja severas consequências jurídicas, como a cassação do DRAP, a nulidade dos votos da legenda, a recontagem do quociente eleitoral e, eventualmente, a declaração de inelegibilidade dos envolvidos. Por sua gravidade, a fraude à cota de gênero não configura mera irregularidade administrativa, mas uma infração que atinge o núcleo da legitimidade democrática. A manutenção da integridade do processo eleitoral exige atuação repressiva firme, proporcional e pedagógica. Nesse cenário, conclui-se que a proteção da cota de gênero é obrigação legal e condição essencial para um sistema representativo plural, legítimo e democrático. No caso, restou configurada a fraude pelas razões a seguir. Provas e devido processo legal. No primeiro recurso, Wesley Ney da Silveira Teles alega desconsideração de laudos médicos sem perícia técnica. Rejeito essa alegação, pois trata-se de inovação recursal não suscitada em embargo de declaração, devendo ser rechaçada. Além disso, os indícios de fraude apontados pelo juízo, informações inseridas em livro, em último lugar, com letra diversa e em campo não usual, indicam possível crime, cuja comprovação exige perícia, meio necessário para a eventual ação penal. A sentença não declara a falsidade dos documentos, apenas ressalta inconsistências que reduzem seu valor probatório. No segundo recurso, alega-se cesseamento de defesa em razão da desqualificação de testemunhos e da exclusão de documentos nos embargos. Tais alegações são improcedentes. Primeiro, porque o magistrado analisou as provas de forma conjunta e adotou entendimento diverso do da parte ora recorrente, o que é plenamente admissível. Quanto à prova testemunhal, verifica-se na decisão, abro aspas, outrossim, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram elementos suficientes para atestar a tese da investigada de que, de fato, teria pretendido realizar atos de campanha e só não o fez por complicações de saúde. Em verdade, as testemunhas se manifestaram cientes da alegada condição de saúde da investigada, bem como de sua intenção de concorrer ao pleito. Entretanto, parte das testemunhas arroladas em audiência declarou ter feito parte da campanha de um dos investigados. Outra parte possuía vínculo com a investigada e outra parte entrou em contradição com as provas juntadas aos autos. Por isso, entendo que a prova testemunhal produzida em audiência revela-se, neste caso, destituída da força necessária para afastar a alegação de fraude à cota de gênero, ainda mais quando confrontada com as provas documentais juntadas aos autos. Fecho aspas. Isso consta da sentença recorrida. Por consequência, rechaço a alegação de que a sentença desconsiderou a prova testemunhal. Quanto aos documentos juntados nos embargos, trata-se de juntada indevida. Os documentos não devem ser conhecidos, pois não se configuram como novos. Datam de 2021 e deveriam ter sido apresentados com a contestação, já que, desde a resposta à ação, sustenta-se enfermidade, dentre elas a anemia falciforme. Operou-se dessa forma a preclusão. Ainda que admitidos, os documentos não possuem força suficiente para infirmar a sentença recorrida. Rejeito, portanto, a alegação de violação ao devido processo legal. Configuração da fraude à cota de gênero. O recorrente Wesley Ney da Silveira Teles alega ausência de dolo ou ciência da fraude pelos candidatos. Porém, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, caracterizada a fraude na cota de gênero, impõe-se a cassação do diploma dos parlamentares eleitos pela GREI, independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles, anulação dos votos obtidos pela respectiva chapa proporcional e declaração de inelegibilidade daqueles que praticaram o ilícito ou com ele anuíram. Nesse sentido, eu cito aqui precedentes do TSE. Afasto, assim, essa alegação. Os recorrentes sustentam que a sentença diverge de precedentes do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, os quais exigem mais do que elementos isolados para a configuração da fraude. Todavia, a súmula 73 do TSE
admite a configuração da fraude com um ou alguns dos elementos indicados, desde que o conjunto probatório permita tal conclusão. No caso, o magistrado concluiu corretamente pela demonstração da ilicitude. Isso porque a candidata Diana Pinheiro dos Anjos não realizou nenhum ato efetivo de campanha, nem postagens em redes sociais. Não recebeu recursos de campanha, ao contrário dos demais candidatos do partido. Apresentou prestação de contas zerada e obteve votação zerada, inclusive sem votar em si mesma, o que reforça a tese da candidatura fictícia. À luz do acervo probatório, consta que Maria das Neves Pinho Pereira, candidata pelo PL em Oiapoque, teve registro indeferido. O partido apresentou Diana Pinheiro dos Anjos como substituta em 4/9/2024, com deferimento em 16/9/2024. Embora o pedido de registro tenha sido deferido em 16/9/2024, desde a apresentação do requerimento já era possível realizar atos de campanha e receber recursos de financiamento, pois a lei autoriza a propaganda eleitoral a partir de 16/8. Em razão disso, rejeito a alegação da parte recorrente de que a candidata substituta teve apenas 2 dias para a campanha devido à enfermidade, Covid-19. Sustenta-se que a candidata é portadora de anemia falciforme agravada por Covid-19. A anemia não foi comprovada tempestivamente. A candidata apresentou atestado para isolamento de 27/9 a 7/10/2024, um dia após a eleição. Mesmo assim, compareceu às urnas, mas não votou em si. Não ignora a gravidade dessas enfermidades, em especial a Covid-19, que causou impactos globais com consequências ainda perceptíveis. Contudo, entre o pedido de registro 4/9/2024 e o início do afastamento médico 27/9/2024, transcorreu o período de 23 dias sem qualquer ato de campanha nem repasse de valores, ainda que estimáveis para o desenvolvimento da campanha. Também não ignoro que a jurisprudência reconhece a possibilidade de desistência fática. No entanto, segundo o entendimento consolidado do TSE, a desistência tácita de candidatura exige demonstração nos autos por meio de argumentos consistentes, acompanhados de documentos que corroborem a alegação e compatibilidade com as circunstâncias fáticas, sob pena de esvaziamento da norma que estabelece o percentual mínimo de gênero. Cito aqui precedentes do TSE. Além disso, a alegação de desistência tácita não justifica a votação zerada, como verificado na espécie. Ainda sobre o tema, segundo o TSE, configura pressuposto para uma regular desistência de campanha eleitoral já iniciada a prévia participação mínima do candidato em atos de campanha, o que não ocorreu no caso concreto. Reitero, entre o pedido de registro da candidatura e o alegado acometimento pela enfermidade, não se verificou qualquer ato de campanha, tampouco o repasse de recursos para a candidata Diana Pinheiro dos Anjos, única a não receber qualquer tipo de suporte do partido. Ressalta-se que, conforme informações disponíveis na página Divulga Cande Contas do TSE, de acesso irrestrito, apresentadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, o repasse de recursos pelo PL aos seus candidatos no município de Oiapoque ocorreu entre 6/9/2024 e 17/9/2024, período anterior à alegação de problemas de saúde. Tal fato reforça o caráter meramente formal da candidatura, o que não se admite. Por consequência, rejeito a aplicação dos princípios do indúbio pro réu e do indúbio pro sufrágio, pois não há qualquer dúvida quanto à prática da ilicitude. Responsabilidade individual e inelegibilidade. O TSE reconhece a possibilidade de, em sede de investigação judicial eleitoral, verificar o cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Cito aqui precedentes nesse sentido. A súmula número 73 do TSE corrobora esse entendimento. Diante disso, julgado procedente o pedido, aplicam-se os efeitos objetivos, cassação do DRAP, e subjetivos, ineligibilidade da condenação.
Assim, rejeita o pedido de restabelecimento do DRAP e de afastamento da condenação e da inelegibilidade da candidata Diana Pinheiro dos Anjos. Esta incorreu nos seguintes elementos indicativos de candidatura fictícia: ausência total de atos de campanha, inclusive em redes sociais, ausência de recebimento de recursos, diferentemente dos demais candidatos do partido, apresentação de prestação de contas zerada e votação zerada, sem sequer o próprio voto. Afasto nessa linha a alegação de ausência de prova efetiva e individualizada. Igualmente, não prospera o argumento de inexistência de prova de conluio entre a candidata e o partido político, pois o TSE entende que o elemento subjetivo consistente em conluio entre a candidata laranja e a agremiação não integra os requisitos essenciais para a configuração da fraude à cota de gênero. Cito aqui precedentes nesse sentido. Dessa forma, a sentença não merece reparos, inclusive quanto à decretação de inelegibilidade apenas da senhora Diana Pinheiro dos Anjos. Por fim, não há equívoco na decretação da perda dos diplomas. Conforme o entendimento do TSE, uma vez julgado procedente o pedido, impõe-se a perda do diploma a todos os candidatos que concorreram pelo partido que praticou a fraude, pois tal conduta macula toda a chapa, tornando inadmissível a preservação de quaisquer votos obtidos por ela. Cito aqui precedentes nesse sentido. Diante da configuração da fraude à cota de gênero, mantenho integralmente a sentença. Ante o exposto, nego o provimento aos recursos eleitorais. É como voto. Imagem ampla do plenário. Juiz Normand de Souza. Senhor presidente, eu entendo que a lei é dura, mas é a lei. Talvez o legislador tivesse evoluído Na tela de em uma ambiente forma mais virtual, didática, juiz Normand mas de foi opção Souza. do legislador. Então, eu sigo o relator, porque a consequência é essa. Sigo o relator. Imagem ampla do plenário. Juíza Keila Utzig. Acompanhe o relator, senhor. Juíza Paola Santos. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, ilustres advogados e a todos que nos assistem presencial, virtualmente, boa tarde. Peço desculpa pela voz. Pelo que pude extrair dos autos, né, e tudo que for exposto aqui hoje, Em ambiente virtual eu e na peço tela, venha juíza Paola a divergir Santos. do eminente relator. Importa aqui destacar que, em hipótese alguma, se pretende aqui desconsiderar a relevância do combate à fraude nas cotas de gênero, né, apesar justamente por se tratar de um instrumento essencial para a promoção da equidade na representação política. No entanto, eu entendo que a aplicação desse princípio ela deve observar o devido processo legal e a análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso, especialmente quando há quando há indicativos de boa-fé. É uma justificativa plausível, então, para a substituição, inclusive, da candidatura e também pela questão da ausência de recursos para a campanha. Então, nesse caso específico, eu entendo que assiste razão ao questionar, né, a defesa ao questionar os fundamentos que embasaram a sentença, quanto à veracidade das provas de ausência de fraude em cota de gênero. Então, existem elementos relevantes que justificam o afastamento por motivo de doença, de saúde, bem como a substituição da candidata dentro do prazo legal previsto pela legislação eleitoral. Destaca-se ainda que a candidata ela não recebeu recursos partidários para a realização da sua campanha, o que reforça a ausência de dolo ou de má-fé. Então, a decisão aqui de primeira instância, ela desconsiderou as provas que foram apresentadas pela candidata ao reputar como falso o documento de livro de registro de atendimentos médicos. Então, aqui não se trata somente da apreciação do livre convencimento do juiz, mas está falando aqui de uma falsidade material de um documento,
que entendo que se houvesse a realização de uma perícia técnica, poderia se chegar a uma prova muito mais conclusiva. Então, mesmo a defesa tendo requerido. Então, essa circunstância aqui, ela dá uma incerteza na veracidade das provas, o que de fato revela uma dúvida razoável quanto à conclusão que foi adotada pelo juízo sentenciante. Então, por essa razão, eu voto pelo acolhimento dos recursos que foram apresentados aqui pelos recorrentes, então, para reformar a sentença em todos os seus termos, como voto. Imagem ampla do plenário. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. Eu me filio à divergência, senhor presidente. Para dar procedência aos recursos, porque senão poderíamos estar correndo o risco aqui de desconsiderarmos um fato que aconteceu de forma diferente da que foi colocado em juízo. Então, poderíamos aqui causar uma injustiça. Então, me filio na divergência. Eu acompanho o relator, decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento por maioria, vencidos a juíza Paola Santos e o juiz Agostinho Silvério. O número 4 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-381-2024. A origem é Amapá, relatora juíza Paola Santos, e o recorrente é Renan Monteiro Melo. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Foi dos autos E ambiente virtual na tela, a juíza Paola Santos, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, os olhos maquiados, sobrancelha bem desenhada, olhos amendoados castanhos escuros, nariz afilado, batom rosa clarinho, traje blusa preta. Na barra de rolagem inferior, 4. Recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-381-26/2024. Origem, Amapá/P, relatora juíza Paola Santos. De combustível e de prestação de serviços por pessoal. O recorrente alega que apresentou os referidos documentos comprobatórios das referidas despesas tempestivamente, por meio de prestação de contas retificadora, evidenciando sua boa-fé. Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou em igual sentido. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do Senhor plenário. presidente, reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, Excelência. Recurso próprio, tempestivo, preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Não há objeção, conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme relatado, cuido dos autos Na de tela, recurso juíza Paola eleitoral Santos. interposto contra a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de Renan Monteiro Melo e determinou a devolução de R$ 6.500 ao Tesouro Nacional. Conquanto o recorrente afirme que os documentos saneadores das irregularidades apontadas na sentença tenham sido devida e tempestivamente apresentados por meio de prestação de contas retificadora, o que se infere nos autos é que as falhas foram apontadas pelo parecer preliminar e o então candidato ele foi intimado no dia 28 de novembro de 2024, tendo o prazo legal transcorrido sem qualquer manifestação em 2 de dezembro de 2024, conforme atesta a certidão do ID 5254886. E somente em 12 de dezembro de 2024 é que houve a juntada da prestação de contas retificadora. Então, dessa feita, incide na espécie a preclusão consumativa diante da inobservância do tríduo legal para a manifestação e a apresentação de documentos complementares, razão pela qual as peças apresentadas a destempo não foram analisadas pelo juízo sentenciante nos termos do artigo 69, parágrafo 1º da resolução do TSE 23.607/2019. Então, nesse sentido, considerando que as despesas custeadas por recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não foram devidamente comprovadas no prazo estabelecido,
resta imperiosa a determinação de restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Então, ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida como voto. Juiz Galiano Sei. Imagem Com a para o relatora, senhor plenário. presidente. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho a ilustre relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com a relatora. Juiz Normande Souza. Eu também com a relatora. Juíza Keila Utzig. Acompanhe relatoras. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora. O primeiro processo... Foco no desembargador Carmo Antônio. Embargos de declaração no mandado de segurança. Eu estou vendo que embargo de declaração no mandado de segurança. Eu pergunto à ilustre relatora, a juíza Keila Utzig, se vai manter esse segredo? Desembargador, o meu entendimento é bem restrito com relação a segredo de justiça. Eu entendo que não há necessidade. Mas como eu não participei na primeira votação, não sei se foi algo... Então, Vossa Excelência, nós habitualmente suspendemos quando não há motivo. Não vejo motivo. Ok. Então, está o suspenso o segredo de justiça. Então, não há necessidade de suspensão da transmissão. Permanece o foco do desembargador Carmo A Antônio. sessão. Vossa Excelência, então, pode começar pelo relatório. Obrigada. Cláudio André Teixeira Ribeiro. Na tela, a juíza Keila Utzig. Ela é negra de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, olhos amenados castanhos escuros, nariz afilado e traz Em tagapé. razão da manutenção indevida da ex-cônjuge do impetrante como beneficiário do plano de saúde institucional, mesmo após a decretação do divórcio. O TRE, ao julgar o mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, anulando a decisão administrativa apenas quanto à devolução dos valores, mas mantendo a exclusão da ex-cônjuge do plano de saúde, com base na resolução TRE-AP 541/2020. A decisão reconheceu que houve falha administrativa na gestão do plano de saúde, especialmente quanto à omissão do dever de proceder à exclusão compulsória da beneficiária, uma vez que a administração teria sido notificada via ofício do TJP da decretação do divórcio. Inconformada com o teor do acórdão, a União Federal opôs embargo de declaração, alegando omissão quanto à análise da intempestividade da comunicação do divórcio por parte do impetrante. Sustentou que o ofício consta o ID, citado como prova da ciência da administração, não fazia qualquer menção ao divórcio, tratando apenas da determinação de desconto em folha de pagamento, a título de pensão alimentícia. Assim, argumentou que a comunicação formal do divórcio ocorreu fora do prazo regulamentar, o que justificaria a exigência da devolução dos valores pagos indevidamente. A União requereu ainda que os embargos fossem acolhidos com efeitos infringentes para que fosse denegada a segurança e mantida a decisão administrativa em sua integralidade. O MP manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo que o acordo embargado atribuiu indevidamente à administração a responsabilidade pela manutenção da ex-cônjuge no plano, com base em documento que não comprova a ciência do divórcio. O parecer destacou que a comunicação formal do divórcio ocorreu 77 dias após a sentença, em violação ao prazo previsto no artigo 26 da referida resolução supracitada, e que, portanto, não haveria ilegalidade na exigência de devolução dos valores. Concluiu que os embargos não afetam o desfecho da causa, se o Ministério Público pugnou pela integração do acordo para garantir a completa prestação jurisdicional e viabilizar eventual interposição de recurso especial. É o relatório, senhor. Com a palavra a procuradora. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma, está conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. O acordo embargado enfrentou expressamente a questão da comunicação do divórcio, reconhecendo que, embora a certidão de averbação tenha sido apresentada
70 dias após a sentença, o impetrante agiu com boa-fé objetiva, tendo comunicado à administração assim que obteve a documentação oficial. Ademais, o voto condutor destacou que a administração já havia sido notificada da decretação do divórcio por meio de ofício expedido pelo TJP, que afasta a alegada omissão. A decisão embargada também analisou a responsabilidade compartilhada pela atualização cadastral e a ausência de dolo ou má-fé por parte do impetrante, fundamento suficiente para afastar a exigência de devolução dos valores nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Tem um trecho da decisão aqui em que se fala especificamente sobre a questão levantada pela União do atraso dos 77 dias, né? Assim, verifica-se que o acordo embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração por inexistir os vícios previstos no artigo 1022 do CPC como voto. Imagem ampla do plenário. A juíza Paola Santos. Acompanhe a eminente relatora. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho, senhor presidente. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração e, no mérito, rejeitou nos termos do voto da juíza relatora. Não há mais processos. E, por isto, declaro encerrada a sessão judiciária, já os convocando e as convocando para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, senhores magistrados.